Olá, meus amigos, eu sou o professor Fred Alvim e vou resolver com vocês agora uma questão de administração lançada pela CESP no ano de 2020 para o TJ do Pará. As organizações que utilizam como metodologia de planejamento estratégico o BSC, o Balanced Scorecard, devem contar com o envolvimento ativo da equipe executiva para que as mudanças ocorram e a estratégia seja implementada com vistas ao alcance dos melhores desempenhos. O pressuposto abordado no texto anterior está de acordo com um princípio de... Bom, essa questão ela representa aí um teor de novidade. Por quê? Quando a gente vê o BSC sendo cobrado nas questões de concurso, geralmente, o desafio ali, o comando da questão exige o seu conhecimento das perspectivas, das 4 principais perspectivas do BSC. Quando a gente fala aí da perspectiva financeira, dos clientes, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. Essa questão, no entanto, não vai exigir que você tenha essa capacidade de discernir as 4 perspectivas do BSC, mas sim que você compreenda os pressupostos. Então, observe o seguinte, as condições que estão representadas aqui, está falando de envolvimento ativo da equipe, os funcionários. Quando nós temos consideração aos funcionários dentro do BSC, nós estamos falando da dimensão da perspectiva do aprendizado e crescimento. E, logicamente, quando a gente aplica essa ferramenta, é justamente para envolver essa área, esse setor, essas atribuições para o desempenho estratégico de toda a organização. Então, na questão, quando fala aqui no final, com vistas ao alcance dos melhores desempenhos, isso já é uma ideia um tanto óbvia do BSC, porque a gente vai implementar o BSC justamente para consolidar um desempenho estratégico. O que você precisa para desenvolver essa questão é se concentrar. Estamos falando da perspectiva do aprendizado e crescimento e, mais ainda, as condições que já estão evidenciadas, destacadas no próprio enunciado. Para que mudanças ocorram, então tem que falar de um pressuposto, logicamente, que fale de uma condição de mudança, ainda mais quando eu preciso envolver as pessoas, envolver os funcionários para desenvolver, se apropriarem dessas mudanças, para que a estratégia seja implementada. Estratégia ser implementada é uma condição de todas as 4 perspectivas do BSC. Então, vamos filtrar esse enunciado e entender. Estamos falando da perspectiva, do aprendizado e crescimento, pensando exatamente como consolidar mudança, ok? Então, a gente vai analisar cada uma das alternativas para ver qual que tem maior correlação com essa condição. Estamos falando dos funcionários, de como que a área, a responsabilidade ali envolvida com os funcionários vai possibilitar o desempenho estratégico da organização, já que estamos falando do BSC, e logicamente que tenha relação com essa condição de promover mudança. Então, alternativa A, traduzir a estratégia em termos operacionais. Quando nós falamos de termos operacionais, operações, nós estamos falando especificamente da dimensão, da perspectiva dos processos internos. Então, por mais que realmente, para eu promover uma mudança, eu preciso operacionalizar essa mudança, mas essa ênfase aqui já não está falando exatamente do envolvimento da equipe, já que está aqui destacado, envolvimento ativo da equipe. Estamos falando nessa condição da alternativa A, de um pressuposto próprio da dimensão de processos internos, e não de aprendizado e crescimento. Então, a gente elimina a alternativa A. A alternativa B, alinhar a organização à estratégia. Estabelecer o alinhamento é uma condição para as 4 perspectivas, para todo o BSC de uma maneira geral. Não está relacionando especificamente com essa condição de envolver os funcionários, envolver a equipe para promover mudanças. Então, também eliminamos a alternativa B. Alternativa C, transformar a estratégia em tarefa de todos. Bom, essa conversão em tarefas, estamos também falando dos processos internos. Mas está falando da tarefa de todos, então também está falando um pouco dos recursos humanos, dos funcionários, pode ter relação aí com a perspectiva do aprendizado e crescimento. Ok, só que não está especificando uma condição própria para promover mudança, que é exatamente o pressuposto que está em destaque no enunciado. Então também eliminamos a alternativa C. Alternativa D, converter a estratégia em processo contínuo. Bom, aí você pode ter uma certa confusão, aprendizado e crescimento pode ter a ver com melhoria contínua, de aprender constantemente. Só que, se eu estou falando de processo contínuo, estou falando também da perspectiva de processos internos e não de aprendizado e crescimento. Então, também elimina a alternativa D. E aí, finalmente, chegamos à alternativa E. Mobilizar a mudança,
que é exatamente a condição que está em destaque no enunciado, né, para promover a mudança, contando com o envolvimento ativo de todos os funcionários, por meio da liderança educadora. Eu preciso de um líder para promover o envolvimento dos funcionários, liderança educadora. Estamos falando de educação, estamos falando de promover aprendizado, estamos falando da condição de aprendizado e crescimento, estamos especificamente falando então dessa dimensão de aprendizado e crescimento, que é exatamente a perspectiva do BSC, que se relaciona com a área dos funcionários, com a área de pessoas ali da organização, que reforça aí essa ideia do envolvimento ativo da equipe. Por isso, a alternativa é que de fato vai ser o gabarito dessa questão. Essa não é uma questão tão simples, exige aí a sua apropriação, a sua análise mais criteriosa das 4 perspectivas, o qual de fato está sendo destacado no enunciado, para eu ter uma condição de identificar, né, das opções, qual que vai ter melhor correlação. Não é uma questão simples, mas eu espero que essa maneira de entender, né, associando com as responsabilidades de cada uma das dimensões do BSC, seja apropriada aí para os seus estudos, né, para você conseguir resolver uma questão que possa vir semelhante a essa. Muito obrigado pela atenção e nos vemos em outras questões.